O sexo sempre foi considerado um tabu social, felizmente vem se desvencilhando de ideias arcaicas e preconceituosas. As mulheres não mais se veem obrigadas a casar sem amor simplesmente para não amargarem a solteirice, ou porque aventureiramente acabavam engravidando. Mas toda evolução social traz consequências e suas polaridades, orientação e gênero, é que deverão passar pelo crivo da razão, enviesando-se nos aspectos morais, para que o modismo não aliene a juventude na qual se deposita as melhores expectativas de harmonia e enriquecimento coletivo. O sexo na busca por satisfação dos sentidos é totalmente dissociado de suas funções no campo do amor, onde a querência é de doação ou compartilhamento, nunca de satisfação exclusiva e egoísta sem qualquer comprometimento prévio ou posterior. Nos ensinos espíritas aprendemos que é sempre lícito ao homem buscar seu bem-estar, na educação, no sexo, no trabalho, lazer, no repouso, etc. Temos este ensinamento presente na questão 719, de O Livro dos Espíritos, onde em resposta a Kardec os espíritos nos dizem que o bem-estar é um desejo natural. Deus não proíbe senão o abuso. Ele não incrimina a procura do bem-estar, se esse bem-estar não é adquirido às custas de ninguém, e se não deve enfraquecer, nem vossas forças morais, nem vossas forças físicas. O sexo praticado casualmente, sem compromisso, livre, mesmo se precavendo contra a infecção por doenças, deve, porém, ser analisado no campo dos anseios espirituais para que não caia no campo dos ensejos particularmente egoístas, irresponsáveis, abusivos ou violentos. Sexo antes de tudo é manifestação do divino que habita em nós, e a satisfação que ele proporciona vem como consequente gratificação da intenção do amor. Isto significa que o sexo só é passível de legitimidade quando no círculo das uniões conjugais estáveis? Não necessariamente, porém, sempre é desejável que assim ocorra, porque nestas circunstâncias pressupõe-se sempre uma intenção ou comprometimento dignificante de um para com o outro na promoção do bem-estar mútuo. Na questão 696, pergunta-se aos espíritos, que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Por resposta vemos que seria uma regressão à vida dos animais. Para o melhor entendimento de questão tão polêmica quanto da defesa dos interesses próprios, Allan Kardec comenta: o estado de natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Para completar as reflexões sobre a seriedade das implicações do sexo casual, ora com um ou com outro parceiro, no campo do psiquismo e, portanto, também dos compromissos espirituais na vida futura, lançou-se na contrapartida ao questionamento de Allan Kardec. Questão 701. Esta resposta: a poligamia é uma lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, deve fundar-se na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há verdadeira afeição, não há mais do que sensualidade. Outra vez Kardec manifesta em lúcido comentário: se a poligamia estivesse de acordo com a lei natural devia ser universal, o que, entretanto, seria materialmente impossível em virtude da igualdade numérica dos sexos. A poligamia deve ser considerada como um uso ou uma legislação particular apropriada a certos costumes e que o aperfeiçoamento social fará desaparecer pouco a pouco. Como tudo na vida, também no sexo, deve-se entender sua utilidade para que seja bom, e uma coisa só pode ser boa se for útil, e só pode ser considerada útil se motiva resultados prósperos e duradouros. Nunca frugal, passageiro, às vezes delinquente, como são as relações descompromissadas. Sem amor e afeição, o ato sexual é mera expressão instintiva de desejo, termina com o passageiro, não promove vínculos, não contribuindo em quase nada para o relacionamento afetivo nem para o desenvolvimento do amor. Nossa necessidade de amor existirá durante toda a nossa existência de espíritos imortais. Não importa a idade, sexo, a instrução cultural e o requinte social, ele sempre precisará de ternura. Por ora é isso.
Gostaria de saber um pouco mais sobre a motivação para alguns comportamentos conflitivos do ser humano? Inscreva-se no canal e acompanhe a playlist com mais informações da obra Conflitos Existenciais de Joana de Ângeles. O link para a playlist encontra-se na descrição. E não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar este vídeo, assim você estará contribuindo para com esta corrente do bem. Um grande e generoso abraço e até a próxima!